A lutadora Anne Veriato derrotou Railson Paixão no sábado num campeonato amador de MMA. Sim, uma mulher superou um homem no octógono. Anne é uma mulher trans e diz que mesmo antes da transição nunca pensou em enfrentar mulheres cis. É mais uma peça polêmica, complicadíssima das atletas transgêneros. É justo alguém que nasceu biologicamente homem, como é o caso da Tiffany Abreu do vôlei, entrar numa equipe feminina, ou nesse caso, a pessoa deve abrir mão de um sonho? A solução para essa treta? Bom, eu vou começar essa porque esse assunto foi tema de um vídeo que eu escrevi pro Porta, e eu procurei me informar bastante para entender como era isso. Li artigos de quem é contra, li artigos de quem é a favor, e o argumento de quem é contra diz aquilo que a gente sabe que é o mais óbvio. Assim, essas pessoas, mulheres trans, recebem uma carga de hormônio desde sempre, e se não houver um limite no momento da transição, ela tem músculos e ossos e uma capacidade física muito melhor que mulheres cis. E quem é a favor da inclusão diz que as mulheres que passam por essa transição, elas acabam se tornando carros muito grandes com motores pequenininhos. É como se a mulher que estivesse passando por isso tivesse até dificuldades, e realmente deve ser penoso você passar por esse momento de transição quando você faz esse tipo de coisa, de atividade física, como jogar vôlei, lutar MMA. A questão é que, por exemplo, tem a lutadora de MMA americana, Fallon Fox, que é um ex-fuzileiro naval. Está lutando MMA contra mulheres cis e tem tido um resultado muito acima da média, como é o caso da Tiffany também, que é a recordista, é a maior pontuadora do campeonato. Como ficam as mulheres cis nesse caso? Será que daqui a pouco a gente vai ver equipes femininas só de mulheres trans? É uma grande polêmica. Uma né? grande polêmica. Boa de uma polêmica. Pois é. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Ao contrário, mulheres... Homens trans, você fala? Homens trans estão competindo no MMA? Eu confesso que eu ignoro. Talvez haja, se eu não me engano, a equipe da Rússia, né? Não, tem uma corredora sul-africana que ganhou agora, inclusive, na Olimpíada, os 800 metros, que é uma grande polêmica em torno da figura e da presença dela, porque dizem que ela só tem um problema de uma superprodução hormonal, uma produção hormonal acima da média do que seria normal para as mulheres, mas muita gente, na verdade, diz que ela é uma atleta trans, que nasceu biologicamente homem e acabou fazendo a transição e hoje é uma corredora. Uhum. Tem esse caso. Eu acho que... E ganhou tudo desde então. Pois é, não tem mais ninguém querendo lutar contra a Fallon Fox. No Não, caso não da tem. Tiffany, por exemplo, ela mantém o nível dela hormonal dentro do que as regras do esporte estabelecem, Totalmente. né? O COI permite. O que questionam, o que algumas jogadoras até que jogam contra ela questionam, é que ela fez a transição no momento tardio. Então ela teve um desenvolvimento perto dos 30 físico, anos já. E ela jogou vôlei masculino, então, assim, ela tá muito acima da capacidade física das demais. Entendi. Agora, ela está cotada aí, inclusive, para ir para a seleção, não é? Claro, foi o que o José Roberto Guimarães falou. Se o COI permite, se está tudo de acordo, não existe nenhum motivo prático para você... A regra do COI é o seguinte, esse atleta tem que ser submetido a 2 exames durante o período de 1 ano até que ele tenha a liberação para poder jogar ou, enfim, praticar o esporte que ele, enfim, quer praticar. Mas o grande problema da Tiffany é esse, é isso que as pessoas contestam, porque ela fez toda a transição hormonal já perto dos 30 anos, ela está com 33 anos, então ela teve toda a formação física, de força, de agressividade, de massa... Potência, né? Potência, massa muscular, massa óssea, que um homem teve recebendo toda aquela carga hormonal masculina. Então, esse é o grande ponto. Eu, quando comecei a pesquisar sobre esse assunto, num primeiro momento, claro, a inclusão social é super importante, mas a gente também não pode fazer uma injustiça de gênero, né? Então, num primeiro momento, eu falei, não, claro que a gente tem que acolher esses atletas, mas
O meu ponto agora é como fazer isso. Será que o COI, na verdade, não tinha que ter umas regras mais rígidas, ter uma idade limite para essa transição ser feita? Quem é a favor da transição, da inclusão, diz que, por exemplo, nada impede que o time da Noruega, que são umas jogadoras de vôlei altíssimas e fortíssimas, compitam contra as angolanas, por exemplo, que são bem mais baixas, ou de outro, paraguaias. Mas eu acho que é uma comparação até injusta, porque a competição é entre Você é contra ou a favor? países. Eu acho que não é a questão de ser contra ou a favor. Eu acho que a solução não foi encontrada ainda. E pesquisando tudo, eu acredito que duas soluções que aparecem até agora no horizonte são a categoria trans, você criar a categoria trans, tem masculino, feminino e trans, você não favorece a inclusão de gênero como ela deve ser social, mas a gente está falando de esporte, acho que você consegue criar uma barreirinha ali, ou você simplesmente acabar com o gênero no esporte. Você tem seleção de vôlei do Brasil, do Paraguai, da China, e Fazer times mistos? times mistos. Mas, Antônia, isso Só é muito Só que isso vai ser difícil. muito ruim para a mulher cis, em alguns casos. Exatamente. Porque a mulher cis que joga vôlei, É ela verdade. não vai conseguir jogar num time que vai ser principalmente de homens nessa categoria. Você tem esportes como o curling, por exemplo, que você vê homens e mulheres disputando porque independe da capacidade física. Tá, mas você não falou, você não está defendendo um time de atletas trans. Não, talvez sim. Mas será que aí você não segrega isso mais? daí É isso que eu tô Seria falando. contra. Eu não acredito que essa seja a solução. Falei que são Cara, dois que tipos coisa de solução que difícil. É muito aparecem. difícil, gente. Essa Mas questão de Você você sabe por acabar quê? com... Isso que a gente está falando agora me remete a uma questão ainda mais básica para pessoas trans, que é, por exemplo, a questão do banheiro, o uso do banheiro. Quem é trans é uma situação que você se depara no dia a dia, de ir num banheiro, por exemplo, num shopping. É uma situação que cria tensão para essas pessoas. Claro. Um homem trans ir num banheiro de homens, uma mulher trans ir num banheiro de mulheres. E eu a estou pior falando. opção seria criar um só para eles, na minha Exato, visão. exato, concordo. Eu, discordando um pouco, eu acho Exato. que se cria uma categoria, você está, de certa forma, criando um gueto. Mas é isso que eu tô Exato. falando, é isso que eu tô falando. Ah, mas você tem... Isso é, Mas eu aí, acho que eu aí- seria mas aí, contra. aí a gente cai em outra discussão, que é a seguinte: você está criando um gueto. Socialmente, é aquilo que a gente está falando, a história do banheiro não é o mais adequado. Sim. Mas até que ponto a gente não deveria ser uma sociedade que aceita esse gueto? Até que ponto esse gueto não deveria ser um gueto, entende? Pois é, não pode... Por que você Porque ser- você tem no esporte, você não tem? Eu Você não tem... sei no esporte, porque realmente entra a questão da potência, mas do corpo, se foi formado como corpo de homem e de mulher. Mas na questão do banheiro, por exemplo, eu não tenho a menor dificuldade. Para mim, é de uma clareza absoluta que a gente tem que aceitar a inclusão. O Supremo agora, o Supremo recentemente definiu a questão dos documentos, que é uma coisa também básica, fundamental, para evitar situações de constrangimento terríveis no dia a dia das pessoas. E aí, um senador da República vai à tribuna e simplesmente esculhamba a decisão do Supremo com o seguinte discurso: o Supremo agora aprovou, então, que mulher trans pode ir no banheiro, no mesmo banheiro que a minha mulher e as minhas filhas frequentam. Como é que vai ser? Vai entrar lá uma mulher trans e vai mijar, vai sujar, vai respingar o vaso sanitário? Quer dizer, a discussão não pode ficar nesse Não nível. pode, Não totalmente. pode. O problema é que quando você vai para uma pessoa dessa, a discussão dela fica rasa de uma forma que não vai a lugar nenhum. Agora, por exemplo, você falou a questão de acabar com o gênero. Isso eu acho que não é justo. Não, mas Porque, não- assim, eu falei que não era, fisiologicamente não tem como fazer. As mulheres têm maiores habilidades em alguns esportes, justamente, por exemplo, esportes com flexibilidade. As mulheres têm mais habilidade que os homens. Esportes de força, no caso de corrida, por exemplo, os homens têm mais habilidade. Então, você colocar mulheres e homens para correr e trans na mesma categoria, não vai dar certo, alguém vai sair A perdendo. gente chegou à conclusão aqui que estamos longe de Não, uma, longe uma de um- conclusão. de E é uma conclusão. a história do Longe. ônibus freando. A gente está nesse momento. É. O que todo mundo aqui é a favor, é óbvio que a gente precisa trabalhar nessa inclusão. Pelo menos nós estamos E da longe. maneira De que mais forma justa, vai ser? e da maneira mais justa, e Sim. esportivamente falando, da maneira mais justa para todo mundo.